Tailândia Podcast, Portal Conteúdo apresentam Quem Faz Arte, um programa que vai trocar ideia com uma galera massa de Brasília e de outros estados do Brasil. E hoje vai ser um formato diferente, porque a gente está recebendo o grupo PES, Teatro Dança com Pessoas com Deficiência. E quem vai abrir este papo massa aqui é Rogers Moraes. Seja bem-vindo, meu caro. Obrigado. Que bacana, porque eu já te vejo nas redes sociais há muito tempo. Seja na divulgação de peças, seja na divulgação de ações do grupo PES, e agora estou te vendo pessoalmente. Me fala aí, quem é tu? O que tu tá fazendo aqui? Qual é a treta do dia? Então, eu sou Rogers Moraes, sou integrante do Projeto PES há 10 anos e monitor também do Projeto PES. O que eu estou fazendo aqui? Então, falar de arte, né? Falar do Projeto PES. É uma honra estar aqui, muito obrigado pelo convite. E é isso, estou no Projeto PES aí há 10 anos. Conheci o professor Rafael Tussi, que é o nosso diretor. E daí, desde 2013, não parei mais. Quando você fala, tô aqui há 10 anos, a gente até pensa que 10 anos foi ali. Tipo, tô aqui há 10 anos. 10 anos tem uma trajetória. Não é 10 dias. Não é, exatamente. Assim, tem uma trajetória, tem toda uma praxis. Como é que foi o teu processo de aperfeiçoamento para o que você está fazendo hoje no grupo? Sempre gostei de dançar, né? Então, comecei lá no meu ensino médio, estava no ensino médio na escola, e a minha professora estava se formando em dança. E aí, o Rafael foi avaliar um trabalho dela e ele era bancada. E daí eu conheci o professor Rafael Tussi, e ele me convidou a fazer uma participação do Projeto PES. Fiz essa participação em 2013. Sim. E daí, estou aí até hoje. Você teve essa experiência em 2013. Mas desde quando você sentiu aquele comichãozinho de arte, de gostar de arte, de apreciar a arte? Como é que foi isso entre a tua infância, entre a adolescência, ou não teve? Como é que foi? Então, a gente que tem deficiência era meio complicado pensar num palco, né? Porque já para ir pro teatro era difícil para assistir peça. Imagina, tipo, nunca vou ter condições de pisar no palco. E hoje, graças a Deus, estou há 10 anos aí nesse trabalho maravilhoso e não penso em parar. Você está participando de muita coisa. Muita coisa. Festivais, mostras, simpósios, oficinas, e a gente pensa que é só aqui em Brasília, que nada. DF, Goiás, São Paulo, Argentina, me fala desse desbravar aí, porque quando a gente sai da nossa fronteira, e quem é de Brasília sabe muito bem que quando a gente diz que saiu daqui, não é à toa, porque sair de Brasília para qualquer parte deste país é caro. Fazer temporada de teatro quando você sai de Brasília é caro. Então, não tem como não enaltecer quem se arrisca fora daqui. Você está desbravando outros espaços com a tua arte, cara. E aí? Então, tipo, foi em 2017, minha primeira viagem para fora do Brasil, minha primeira oportunidade de andar de avião. Eita! E, tipo, foi uma experiência maravilhosa e não tem como esquecer, né? A primeira viagem internacional e foi uma experiência maravilhosa. Pretendo voltar logo logo, hein? Quero viajar de novo, galera. Tem que reservar passagem, tem que ver hospedagem. Como é que foi também entender o bastidor para poder fazer turnê? Tudo é um rolê, né? Tem tudo uma complicação através disso. Mas nada disso foi barreira, né? Porque cada dia que a gente passa na vida, a gente vai quebrando barreira. E assim, fiquei muito feliz com a oportunidade e foi uma experiência muito, muito bacana, assim. E às vezes eu fico provocando, que eu gosto de saber como é que é a arte na lata, velho. Sem a foto que a gente publica no Instagram. Há um início no começo do trabalho. Há o desafio natural de se trabalhar com arte. O que você acha que pode ser feito para que isso fique mais equânime para todo mundo que faz arte? Então, eu acredito que seja oportunidade, né? Abrir mais oportunidade para quem não conhece a arte, conhecer a arte. Porque a arte hoje para mim é vida, né? Eu respiro a arte e fico muito feliz de estar nesse podcast aqui falando de arte. Olha lá, tu fica passando ali nas fotos, a gente deixa umas fotos aqui. Olha lá, isso aqui é você. Isso Lá no setor comercial ou no Conic? Essa foto. setor comercial, Setor né? comercial. Olha que fotão, velho. Que fantástico. É isso, né? É entender outros lados de se fazer arte, porque a arte não é só
a apresentação, a divulgação é importante, a organização de grupo é importante, estar em grupo é importante. E o que pode ser feito para melhorar? A sensibilidade. Cada vez que a gente tem uma sensibilidade melhor, a gente vai mais longe. É claro que vai ter barreiras que você vai ter que enfrentar e vai quebrar. Mas quanto mais a sensibilidade, melhor pra gente, pessoa com deficiência ou não. Porque a sensibilidade é pra todos. Total, total. Eu vi ali uma foto super elaborada de você na cadeira de rodas, fazendo a sua performance e tal. É tu que propõe? Tipo assim, eu vi uma foto ali que eu falei, caraca, velho. Ele se dirigiu, ele propôs, o fotógrafo propôs. Como é que foi aquilo ali? Então, tem um dedinho do diretor aí. Ah, é? Mas tem a força Tem do a força. intérprete. E A tua. tem a força, tem a Ah, força. E isso vai tudo de um trabalho, né? A gente vai testando e trabalhando e aprimorando o nosso viver e o nosso saber. Cada dia que a gente ensaia aqui, trabalha, a gente vai aprimorando para melhorar. E aí chega nessa performance. a gente está mudando um pensamento que é um pensamento até benevolente, mas que a gente não quer benevolência não, tá? A gente quer acessibilidade em todas as sessões, em todas as possibilidades. Porque também não dá pra gente pensar, Rogers, que ter acessibilidade dentro de um projeto é um dia especial em prol do público com deficiência. É um dia especial para atender um nicho de público. Não. O público tem que sair de casa tendo dificuldade de locomoção ou qualquer outra adversidade, não no dia que está destinado a ele assistir, e sim no dia que ele quer. Sim. Mas para isso, todos os dias e todas as sessões precisam estar preparadas para o público. Sim. A gente que faz arte, o público é fundamental, né? Sim. Porque não há por que fazer arte se a gente não tem um público. A gente faz arte para eles e eles retornam pra gente com aquele enorme carinho. Então, toda vez que a gente vai participar de um teatro, que a gente vê aquele teatro lotado, assim, eu costumo dizer que a arte, quando ela parar com aquele friozinho na barriga, não tem mais graça. Sim. Porque a partir do momento que você pisa no palco, é como se fosse a primeira vez. Porque se não tiver aquele frio na barriga, não tem por que fazer arte. Você deu uma oficina de dança online em 2020. Eu não consigo nem imaginar o desafio que foi isso. E como você lidou para que fosse massa? Então, tipo, quando a gente chegou na pandemia, né, falou, a gente que vive de palco, de teatro, de arte, de pessoa, de público, ficar naquela telazinha Sim. de um computador, como é que a gente faz isso? Foi um novo desafio. E aí vai passando o tempo e a gente quase enlouquecendo. A gente não vai voltar porque a gente precisa de público. Sim. Então foi uma experiência nova, uma experiência bacana, não foi tão fácil. Porque eu acho que no primeiro dia tudo é uma novidade, né? Então, mas de acordo com o que vai passando, a gente vai se cansando e querendo voltar ao presencial. Né? Sempre digo para os meus alunos, né? A gente demora tanto, Rogers, para se acostumar a expandir, a abrir os horizontes do corpo, a abrir o corpo para movimentos outros que não sejam limitados. E a gente na pandemia tem aí a realidade do TikTok, do celular, onde tudo aquilo que a gente aprendeu enquanto expansão do corpo, consciência corporal, fica dentro de uma caixinha de 9 por 16, em que a expansão que você aprendeu virou a Virou um quadradinho. Cara, que desespero, velho. Por isso que eu fiquei pensando, caramba, como é que você lidou? Foi muito desesperador assim no começo. Mas foi, que nem eu falei, foi uma experiência muito bacana. Foi um novo também pra gente. Sim. Né? Porque lá no começo da pandemia era uma semana, era 2 semanas, era um mês, era 6 meses. Virou aí 2 anos. Vamos lá para 2022. Você recebeu uma menção honrosa na Comissão de Direitos Humanos. Como que surgiu isso? Que coisa massa. Então, foi muito bacana, assim, né? A gente expandir o nosso trabalho e chegar onde chegou, né? Ganhar uma menção honrosa junto com o Projeto PES é muito bacana. É uma experiência que eu acho que só vivendo pra gente saber o quanto é gostoso conseguir valorizar o nosso trabalho, assim. Chegou num patamar top. E as entrevistas? Tenho acompanhado você aí nas redes sociais, tenho acompanhado o trabalho que vocês desenvolvem. E é muito doido, né? Porque todo mundo se conhece, sim, em Brasília. Mas há algo que não é todo mundo que se curte, não.
Às vezes a gente admira o rolê de um trabalho de um colega, sabe que esse trabalho é massa, mas tem coisa que fica só na observância, ela não chega no tete a tete, né? Eu tô tendo esse meu tete a tete Uhum. contigo agora, embora eu já conhecesse o trabalho que vocês desenvolvem. O que que falta para que a gente tenha não só união de artista público, mas de artista para artista, de fazedor de arte para quem também faz arte? A gente se reunir, trocar ideias, trocar figurinhas. Porque eu acho que se você tem um trabalho, a gente elaborar um trabalho junto contigo que faz qualquer outro tipo de arte. Então vamos trocar a minha experiência com a tua e vamos fazer valer esses dois trabalhos, porque eu te ajudo e você me ajuda ao mesmo tempo. E trocamos, né, um pouquinho hoje. Um pouquinho hoje. Olha que legal, né? Eu sempre acho divertido porque a gente se prepara muito antes de gravar. Mas quando a gente grava, a gravação é super rápida. Porque a conversa vai rápido e a conversa é assim, a vida é assim. E como é que foi hoje pra ti aqui? Então, é uma nova experiência, meu primeiro podcast, assim. Ah, é? É, meu primeiro podcast. Tô ficando Olha! chique, hein? Que Me massa. acompanha nas redes sociais. Eu fico muito feliz pelo convite. E essa primeira experiência com o meu podcast tá sendo muito gostoso estar com vocês aqui. Bom, você tá aqui porque você faz arte. O nome do nosso programa é Quem Faz Arte. Trocar ideia com quem faz arte nos torna artistas mais sensíveis, comunicadores mais sensíveis e pessoas mais sensíveis. Te agradeço muito por isso. Eu quero agradecer ao Grupo PES que veio para cá hoje para falar mesmo de arte. É isso, meu caro. Muitíssimo obrigado. E quero saber aí, valeu a pena para você? Ou, claro, cada segundo, cada minuto aqui. E eu acho que eu nasci pra arte, porque desde pequeno minha mãe falava, esse menino vai fazer arte. E continuo fazendo arte. Tô aí. Aí, Pretendo não parar. aí, fazendo arte. E no próximo bloco, quem vai estar aqui é Rafael Turci. A gente volta já já. Estamos de volta com Quem Faz Arte, um projeto do Tailândia Podcast, portal conteúdo que está reunindo uma galera massa de Brasília. E hoje, nesta segunda etapa desta conversa, eu estou aqui com este homem, Rafael Turci. E obrigado, Rafael, por você estar aqui. Mas antes, se eu fosse falar de Rafael Turci, assim, pegando um release, vou pegar aqui um release para falar do Rafael, eu teria que fazer um tratado de Tordesilhas. Porque esta pessoa atua, dirige, produz, leciona há muito tempo. É doutorando, bacharel e licenciado em artes cênicas na UNB. A gente se conhece há muito tempo, mas há muito tempo a gente não troca uma ideia tete a tete para falar de arte. Eu vou falar disso daqui a pouco, sobre essa coisa de artistas que não se comunicam. Mas seja bem-vindo, Rafael Turci. Muito obrigado. Primeiro dizer que é um prazer estar aqui contigo. Bom, fico muito feliz. Rafael é o idealizador do projeto PES. Mas senta que lá vem a história daqui a pouco sobre o projeto PES. Antes eu quero saber como é que você chegou até aqui. Que início foi esse? A gente não é mais jovenzinho de faculdade há um tempo. Mas isso tem a parte muito positiva. A gente amadureceu e foi se entendendo no mercado cultural e também nas tratativas da cultura. E de onde veio o Rafael Turci que está aqui hoje trocando ideia comigo? Como é que foi o teu rolê com a arte? De onde vem esse Rafael? Ele vem lá de trás, ele vem de Jacareí, do interior de São Paulo. E minha trajetória no teatro começa há 25 anos atrás, lá em 98. Né, ainda adolescente, jovenzinho, a família com aquela coisa, você é espontâneo, você gosta de contar piada, vai fazer teatro. Mas eu não conhecia ninguém que fazia teatro. Não tinha isso perto. Né? E até que eu vi um curso. Ia ter um curso de teatro na minha cidade. Falei, vou atrás. E fui atrás desse curso, eu lembro até hoje, ele começou dia 11 de agosto de 98. Oh. Foi minha primeira aula, cheguei tímido, num clube, falei, aqui vai ter aula de teatro. E entrei. E ali fui gostando, fui brincando de fazer. Né? Até que em novembro daquele ano tive minha primeira estreia. Falei, tá, e é isso que eu quero fazer. Quero fazer teatro. Mas essa identificação do é isso que eu quero fazer teatro, ela teve algum estímulo na escola ou ela teve algum estímulo na TV? Ela tem que vir de algum lugar esse estímulo. Eu acho que veio ali dentro daquele grupo, né? Que onde eu comecei, né? Chamava I Am Company. Era um grupo do diretor Urubatã Amaral, lá de São Paulo. E acho como ele ensinava foi me cativando. O como ele fazia teatro. O como ele provocava aquele grupo de adolescentes a fazerem.
Uhum. Não à toa daquele grupo a gente tem 3 pessoas ali, que cada um foi para um lado, uma para Unicamp, um para Minas, eu vim para cá, mas todo mundo nessa formação acadêmica, artística, de seguir arte. Sim. A gente começou lá atrás, no cantinho onde isso não existia, assim, pra gente. E a maneira como ele tratava a gente, como a gente se preparava pro palco, o primeiro dia com plateia Faz toda a é diferença. fantástico. O primeiro aplauso faz bem. Sim. Seria hipocrisia dizer que não. Sim. Então é lindo aquele primeiro espaço que você está dentro do palco e você fala, uau. E se alguém quiser ver de novo, você tem que fazer de novo. É aquilo que a gente vai discutindo depois na faculdade. É efêmero. Fez e acabou. Para ter de novo, tem que fazer. E foi uma ruptura para você ou foi um complemento entender a linguagem acadêmica dentro de um cenário de uma faculdade com a sua prática anterior? Para muitas pessoas, rola um choque do, olha, tem que estudar bastante. Para outras, rola a identificação do, caramba, é isso que eu quero fazer e para isso estou aqui. Como é que foi essa chegança para você? Eu fiz parte desse grupo de 98 até 2003, lá em São Paulo. Fui conhecendo outros grupos ali, outros processos, então eu vim decidido já, realmente. Eu sei esse universo. Não conhecia nada do vocabulário, né? Eu lembro até hoje, na minha primeira entrevista para entrar na faculdade, perguntaram, por que você está fazendo bacharel? O que é bacharel? É porque a gente está falando de começo dos anos 2000, onde ainda tinha uma visão bem assim, o que você vai fazer na faculdade? É o acadêmico? Lembra disso? Sim, sim. É o acadêmico? E a gente ficava assim, que diabo é isso? Acadêmico. Acadêmico é seguir carreira acadêmica, magistério, alguma coisa nesse sentido. Mas, realmente, as escolas não nos prepararam para essa dissociação do que é licenciatura, bacharelado. Eu nunca tinha ouvido falar esses termos, verdadeiramente, lá. E não que não existisse, ou não era estimulado, e se eu ouvia, não fazia sentido no momento. Eu queria fazer teatro. E ali, sim, eu fui começando a entender esses nomes. Eu lembro até hoje, eu falei que eu queria fazer bacharelado no curso de ator, porque eu queria ser diretor. E falei, eu quero saber o que o diretor pede de mim para eu poder pedir também. E ali eu fui, então fiz todo o meu bacharelado, e aí já comecei a entender, comecei a cair nesse universo de tudo, falei, caraca, vamos ler, vamos estudar. Sim. Me apaixonando, né, por aquilo. Ainda não por Brasília, tá? No começo eu não gostava de Brasília, gente, eu confesso. Porque eu tinha toda uma vida de São Paulo. Mas que é algo muito recorrente de colegas que nós temos de outros lugares que vieram fazer teatro em Brasília. E é muito bacana também entender que é o tempo que vai dizer como que vai se diluir essa sensação. Como é que vai ser? Como é que essa nova cidade me acolhe? Esse novo teatro? E ali, de repente, eu comecei a gostar desses fazeres. Com grupos da faculdade, com grupos de amigos que foram fazendo teatro, com os nossos coletivos que foram se formando. E, poxa, que legal. Me amarrei em ser ator, fui ator por um bom tempo ali. Ainda sou, mas vamos dizer assim, hoje um pouco mais afastado, mais na direção. Mas adorei. E até que terminei o curso do bacharel lá em 2008 e falei, poxa, quero ir para a licenciatura. E foi onde começou a aparecer o Projeto PES. E esse amadurecimento meu, acho que artístico, profissional, pessoal, de entender o que eu queria com a arte e educação. Sim. Como a arte e educação para mim é tão estético, é tão potente. Juntar e falar, cara, é isso. Mas quando você fala que o Grupo PES chegou até você nesse período, foi por meio de uma pesquisa em que você percebe a necessidade de falar sobre, ou foi por meio de uma intervenção pessoal que você aproveitou que a pesquisa poderia te ajudar a estruturar? Eu acho que é um híbrido ali dessas duas coisas, né? Uma junçãozinha. Eu tinha acabado de entrar no bacharel em 2009, na licenciatura, perdão. Eu estava entrando na licenciatura em 2009, e aí eu lembro um dia eu estava no meio da UNB, e a mãe de uma grande amiga minha me liga, fala, Rafa, você tá sentado? Aí ela comentou, a Mayara sofreu um acidente, tá tetraplégica, e queria que contasse pra você. Uou. A gente era muito, muito amigos, assim, era uma pessoa muito importante na minha vida de São Paulo. E aí, na semana seguinte, eu tava lá em São Paulo pra poder visitar, se possível, né? Entrei nesse novo universo, e foi a primeira vez que eu tive um contato real com pessoa com deficiência. Sim. Existia? Sim. Não era inocente que não existisse, mas não fazia parte do meu dia a dia. Sim. E ali eu comecei a ver essa questão com essa amiga. Por um acaso do destino, ela veio se tratar aqui em Brasília no Sara. Que é referência. Que é uma referência, né? Nem acaso assim, né? Uma grande referência. Sim. E eu pude visitar ela todos os dias no hospital, naquele primeiro momento. Depois, com o dia a dia, com as nossas coisas pessoais, também foi passando um pouco, mas sempre perto. E desse visitar me deu um estalo.
Eu falei, tá aí, eu queria trabalhar com teatro, com dança, com pessoas com deficiência. E eu joguei toda a minha licenciatura de 2009 a 2011 para entender o que era educação especial, educação integradora, educação inclusiva, que nome é esse, como é que eu chamo, né? Deficiente, pessoa com deficiência. É um aprendizado também constante. Nossa. A gente tá sempre, e tem que ser E sempre tá em mesmo. transformação. Então eu falei, caraca. Em 2011, a hora que eu fui me formar na licenciatura, foi quando eu proponho o PES. Eu falei, gente, tá aí, agora eu estudei isso aqui, é isso que eu quero fazer. Vamos criar isso como um projeto. Eu quero abrir um parêntese em cima de tudo isso que tu se falou. A gente tem um país muito estranhão. E algumas praxes dos anos 90, dos anos 2000, para com a pessoa com deficiência, colocaram no nosso imaginário um modus operandi não muito sadio para todos nós, para quem não tem deficiência e para quem possui deficiência. Sim. Eu morava num cortiço aqui na QNH, o cortiço era da minha avó e tinha muitos inquilinos. Dentre esses inquilinos, nós tínhamos uma vizinha, uma inquilina que tinha uma filha, Suelen. Possivelmente ela teve uma paralisia na infância, mas essa criança, que era muito amiga minha, e eu a enxergava como uma amiga contemporânea, pois tínhamos a mesma idade, ela foi criada por muitos anos na soleira da porta. É uma visão que me dói a alma até hoje, porque eu penso, nossa, nós não tínhamos instrumentalização naquele período para entender a gravidade dessa situação. Suelen, que é essa criança, por muitos anos eu coloquei o nome dela no Google para tentar encontrar de todas as maneiras. Eu sabia o nome dos irmãos, o nome da mãe. Nunca encontrei. Mas isso fala de uma sociedade que sequer olhava. Estava ali todo dia na soleira da porta, no quintal, com um chão de piso queimado. E quando eu penso que isso era 96, 95... é um passado, mas não é tão distante, cara, pra gente não ter observado isso. Então, Suelen, ela tá nas minhas orações e na minha vida sempre, mas eu nunca saberei, nunca saberei. Então, quando eu te ouço falar da tua amiga, não tem como também não sair para além do ambiente acadêmico para uma constatação nossa enquanto homens, seres humanos deste período e falar, o que eu tô fazendo aqui? Quis só fazer esse parêntese da Suelen, porque me veio muito fortemente quando você falou da tua amiga. Porque falar de tudo isso para mim é importante também reconhecer da onde eu falo, desse meu papel, onde eu sou, acho que obrigado e responsável por reconhecer os privilégios. Sim. Eu entendo nesse universo de privilégios, como eu falei há pouco, né? Eu não tinha consciência de pessoas com deficiência ao meu lado. E é o que a gente faz muitas vezes, de invisibilizar, né? A gente vem desse processo, é o que você falou, 96 foi ali. E as coisas são invisibilizadas, são apagadas. Então, reconhecer isso é importante. Eu falei, uau, é onde eu parto, né? Os desafios do Projeto PES. É muito legal eu pensar nesses desafios, porque é uma coisa que a gente se questiona sempre, né, ali dentro do grupo. Eu lembro quando a gente estava em 2016, fazendo 5 anos de grupo, e eu tive a oportunidade de conversar com um grupo lá do Rio do Norte, o Giradança, que para mim é fantástico, que é um grupo também que trabalha com dança com pessoas com deficiência, e eles estavam completando 10 anos. Eles 10 e a gente 5, e eles comentaram que a maior dificuldade deles era ser reconhecido como um grupo artístico, estético, não como um grupo social. Entendi total. E não que o social seja ruim, nada disso. Sim. Tá? Mas a gente não é um trabalho social, assistencialista, fisioterapêutico. Não é minha formação, não tenho nem capacidade real para dialogar sobre tais. É um grupo artístico. Então lá atrás eu diria que nosso ponto era esse. Se colocar na cidade como um grupo artístico. Hoje eu acho, se não que a gente venceu, que a gente está vencendo essa barreira. A gente consegue mostrar que isso é necessário, que o que a gente faz é arte. A gente começa a ver uma mudança, inclusive, nos espaços físicos. Sim. O teatro, que antes não tinha espaço nenhum para pessoa com deficiência, passou a receber na sua plateia. Sim. Hoje ele começa a ter uma acessibilidade para o palco. Hoje ele começa a entender que a pessoa com deficiência pode ser um artista. Esse teu argumento ele é muito forte, porque ele coloca os artistas e produtores em xeque também. Há um momento que a gente precisa se colocar em xeque e entender que tem que parar de pensar que no meu grupo de 10 pessoas, ter uma pessoa com deficiência não faz o meu trabalho um trabalho supersônico e que resolve os problemas
de toda a cadeia de produção cultural que abrange também profissionais com deficiência. Porque está na hora também da gente trocar mais entre entes e agentes culturais, né? Eu até faço meia culpa mesmo, pensando, eu conheço o trabalho do Grupo PES, eu entendo teoricamente o que o Grupo PES faz. Eu recebo o release do Grupo PES nos locais em que eu tenho coluna cultural. Caraca, Josuel, onde é que tu tava que tu ainda não chamou essa galera para trocar uma ideia tete a tete, entendeu? Então acho que também é um processo meu, é um processo teu, é um processo de todo mundo, velho. Nossa, é de como chegar no outro, de como mostrar. E eu acho que aqui em Brasília isso tem feito um movimento legal, né? Hoje a gente tem, por exemplo, uma Secretaria de Cultura dentro do FAC que tem uma linha que fala de pessoas com deficiência. Sim. E é legal a gente ver, porque eu tenho uma linha de teatro, uma linha de dança, uma linha de música, uma linha de pessoa com deficiência. Que não é uma linguagem artística. E é legal entender a necessidade disso para eu poder capacitar essas pessoas ou reconhecer o que essas pessoas fazem, para que no futuro breve, que seja breve, a gente não precise ter uma linha específica. Sim. Eu posso ter arte e ele entra de igual para igual com todo mundo. Mas historicamente isso ainda não é possível. Ele foi deixado passos atrás de reconhecer que ele podia fazer. É o que a gente falou, o teatro nem sequer recebia ele como plateia. Né, o Rogers há pouco aqui falava, quando ele era criança, ele não imaginava essa possibilidade. Sim. Porque ele não ia pro palco. Um dia, você quer pra plateia? Opa, passei aí na plateia. Mas a grande maioria dos teatros não tem uma rampa para chegar no palco. Quando é a rampa do estacionamento de serviço, né? Ainda mais em Brasília, que é toda planejada com Niemeyer, e a gente sabe que as obras de Niemeyer dificilmente têm uma acessibilidade moderna. Então isso também implica muito na feitura. E é uma cidade nova. É uma cidade nova. Mas a acessibilidade falhou ali um tiquinho. Deveria, né? A gente ter olhado isso. Então, hoje é legal a gente começar a reconhecer esses processos. E aí, por isso, quando eu coloquei era uma dificuldade a gente ser entendido como artístico, não vejo como um problema atual. Eu vejo que a gente está procurando as soluções. É um problema lá de trás. Né? Que influencia, inclusive, hoje no nome do nosso grupo, né? O PES, Teatro Dança com Pessoas com Deficiência. Sim. A gente coloca esse sobrenome, né? Essa pessoa com deficiência, para gerar uma identificação. Para o público com deficiência saber que ele existe e poder tentar ir atrás. Para um artista com deficiência querer vir atrás também para poder fazer. Ainda é identificação. Lá atrás, lá no futuro, a gente quer um dia poder dissolver isso um pouquinho. Mas o caminho tá bom. Eu acho que tá próspero, pensando em... A gente já entende a importância do Grupo PES hoje no cenário do DF. O Grupo PES ele se expande para além do DF para ações dentro das curadorias que vocês participam, de outros processos. Se a gente já entende, se o Grupo PES se colocou nessa gama cultural de uma maneira muito inteligente, talvez o caminho seja mais a gente ir trocando para os bastidores, já que a gente já entendeu Que legal. a ação do grupo, né? Você coparticipa do Festival Céu. Onde que você coloca dentro do Festival Céu a questão do pensamento de grupo do PES, por exemplo? Que legal. No CEL, né, eu sou um dos idealizadores e coordenador do CEL. Sim. E desde o primeiro momento a gente fala, a gente vai querer ter um intérprete de Libras? Vai. É opcional? Não é opcional. Todas as peças vão ter. Então a gente criou um primeiro embate com alguns grupos que chegavam, mas vai atrapalhar a minha peça. Não vai atrapalhar a sua peça. Eu quero essa plateia aqui, ela vem chegar junto. E aí a gente fala, não é opcional você ter ou não, ele vai estar aqui. No mínimo, nesse espaço dedicado, ou se você quiser brincar. E aí na primeira edição do CEL, já em 2017, foi um barato. E eu acho que 90% dos grupos topou isso bem fácil depois que a gente explicou. E colocava, então eles davam figurino pro intérprete usar. Ele falou, então ele pode usar nosso figurino? E ele era maravilhoso, assim. Ele falava, não, super top, vamos lá. Então ele botava o figurino. Uma peça, todo o elenco ficava nu. E ele falou, gente, se quiser eu fico nu também. E os grupos compraram, mexiam com ele. A gente mesmo, dentro do PES, era o mesmo intérprete, né? Marquinhos. A gente botou ele no meio da cena. O PES só tem uma cena com uma música cantada. O resto é tudo sem letra, né? Vamos dizer assim. E aí nessa música ele entra no meio do palco. Ele não interpreta do cantinho. Interpreta do meio, com todo mundo, no meio da cena. E você vai dançar interpretando Libras. Então, vamos embora. Essa revolução que a gente precisa, mas ela não é uma revolução... Ela pode se tornar teórica, mas ela é uma revolução do feeling. Fazer. Eu acho que é isso que dá a credibilidade que vocês têm e gera a respeitabilidade de colegas das artes. Não de grupos que não fazem a questão de acessibilidade. Estou falando de colega da arte. De uma cadeia cultural que precisa se entender como uma unidade mesmo.
Claro, todo mundo tem a sua linha estética, conceitual, mas quando eu tenho essa consciência, o meu grupo pode ser Uhum. mais, teatro pode ser mais, a dança pode ser mais, e aí sim vira linguagem, aí sim a gente teoriza. Mas Eu antes, democratizo para todo mundo. Eu falo, é para todo mundo. A gente tem uma coisa dentro do PES, que é a minha tese de pesquisa, né, que eu falo que é o teatro para compor. É para pessoa com deficiência, é por pessoa com deficiência e é com pessoa com deficiência. Então a pessoa com deficiência vai estar em todos os espaços, vai estar criando junto, ela é partícipe, ela é propositiva da ação, sim, é por ela, e ela também pode ser a plateia. E tá tudo massa. E eu garanto, vem que ele vai assistir junto nesse processo para compor. E pra gente essa ideia de não ser teórico, né, de ser prático, é uma coisa que a gente tenta, ainda que eu seja, vamos dizer, desse processo da pesquisa, do academicismo, do mestrado, doutorado, é uma coisa que eu tento trazer, inclusive para esses trabalhos. Eu não falo de inclusão na minha pesquisa. Essa palavra não aparece. Eu quero fazer ela, mas não quero ficar falando. Quem entendi. vê ou quem participar vai ver que a gente faz, mas eu não vou ficar tentando explicar muito ela. Vem ver, vem participar. Eu acho É fantástico. prática, é fazer, eu acredito nisso. Eu acho fantástico. Eu acho que a certeza de que é um movimento positivo é que vocês fizeram 12 anos agora. 12 anos para um grupo de teatro, para um grupo de dança, para qualquer companhia artística, não são 12 dias. Veja aí quantos anos durou aquela banda que você amava nos anos 80. 6. Quantos anos durou aquele seriado que você ama ver no stream? 2. Então manter um grupo por 12 anos mostra aí desafios de gestão. Gestão de pessoas, gestão de talentos e fazeres. Como que vocês se adequaram para que chegassem tão bem fazendo a celebração dos 12 anos com diferentes ações e peças que fazem parte do repertório de vocês? Eu acho que tem a ver com porosidade, né? Com essa ideia da gente perceber o grupo. É escuta, é um olhar atento, é uma escuta ativa, mas é mais do que esses sensoriais, né? É sentir como está seu grupo. É muito legal a gente ver hoje no grupo que os primeiros 4 dançarinos que entraram estão hoje junto. Esse grupo que hoje tem 21 pessoas. Mas os primeiros 4 ainda estão aqui com a gente. Eles fazem parte. A gente foi se escutando. O que um quer? O que o outro quer? Como você quer? Vamos tentar dar essa escuta real para quem tá ali. Vamos colocar todo mundo como protagonista de ação. Ninguém tá aqui para executar o que o Tursi quer. Uhum. O que você quer junto? Eu sou um diretor, eu faço a costura, mas tem o Rogers, tem o outro, tem aquele. E a gente vai tentar trazer as vontades dentro desse nosso. É difícil. Nossa, é muito. A gente já teve briga, já teve um momento que o grupo quase acabou, que metade do grupo saiu, outra metade tava. Porque eu acho que isso é natural, né? Isso é cíclico. O PES nasce de um grupo que já existia e rachou lá atrás. Umas 4 meninas ficaram sem. 5 pessoas, perdão. Ficaram sem diretora na época e foi quando eu comecei meu trabalho. Abarco com elas e sigo. Depois o PES quebra também uma parte Mas que são desafios comuns de qualquer de qualquer grupo, não era peculiar ao nosso. Sim. Isso é legal. E a gente foi tentando se manter. Então, peças em repertório o tempo inteiro, peças novas. O que é o nosso produto novo? Vamos girando. Opa, vamos retomar aquela outra. Vamos tentar ser visto, vamos jogar para assessoria de imprensa, para mídia. Sim. Vamos falar com o público. Né? Agora, nossos 12 anos, o nosso principal foco foi fomentar a plateia. Então, a gente foi fazer projeto escola. Então, a gente levou um espetáculo para o Gama, um espetáculo para Taguatinga, com sessão de ônibus para as escolas levarem os alunos. A gente foi fazer um intercâmbio com outro grupo da cidade aqui, com a Andaime, companhia de teatro, né, que trabalha com performances. Também há muitos anos. Há muitos anos, né, eles têm acho que 15 anos, me desculpem, Andaime, se eu errar. E aí eles têm uma performance que é um barato, né, um dia de sol, que é montar uma piscina no meio da rua para ocupar a cidade. Conheço. Então a gente chamou eles pra gente entrar na performance deles. Eu queria que o público do PES conhecesse esse outro e o público desse outro conhecesse a gente. Massa. Aí a gente tem um outro trabalho que a gente foi agora, que é um trabalho de improviso, com música ao vivo. Então a gente convida 5 músicos que a gente não conhece, a gente conhecia, que a gente não conhece e eles não conheçam o PES, para em 2 ensaios a gente criar uma peça. 2 ensaios de 2 horas e vamos levar para um outro grupo. Então a gente levou lá na Ceilândia, no Centro de Juventude. Né? Essa ideia de deixa eu alcançar novos públicos, realmente. Não só esperar o público espontâneo chegar. Sim. Quero levar, quero mostrar. E também porque, para não ficar nesse discurso de formar plateia dentro do único modelo de plateia que você conhece, tá? Porque isso não é formar plateia. Exatamente. Isso é... Oferecendo mais para quem já conhece. E para 2023?
a gente retoma um processo que a gente começou lá em 2019, o Amplexus, que é o 6º espetáculo do PES. A gente trabalhou um processo evolutivo, né? No primeiro momento, lá em 2011, primeira peça, a gente falou sobre o meu encontro com as pessoas com deficiência. Tudo que eu achava difícil, eu botava em cena. Uhum. Depois, 2013, no Grãos, a gente trouxe por esse grupo elementos do teatro. A gente pôde falar de figurino, de cenografia, de iluminação. 2015 estreou Similitudo, né? Que foi o espetáculo que a gente segue trabalhando, né? Então a gente ali pôde falar de dramaturgia da dança. 2016, o Ludo, que é esse de improviso com música ao vivo. Sim. E 2019 estreou Amplexus, que era a primeira vez que a gente ia falar de sentimento em cena, como ação propositiva. Não que ela não existisse antes, mas ali era o foco. E a gente começou e ele chama Amplexus, qual a distância de um abraço? A gente estreia ele no final, em novembro de 2019, dia 1º de dezembro, salvo engano, foi a última apresentação. 2020 vem uma pandemia. Sim. E a gente descobre que a distância de um abraço era gigantesca. Sim. Tudo que a gente queria falar naquele ano que a gente ia trabalhar com os afetos, tiveram que ficar distantes. E a gente guardou, estacionou esse projeto. A gente foi ensaiar nas caixinhas 9x16, paradinho ali. Na retomada, 2 anos depois, a gente voltou com o Similitudo, que era o que o grupo estava mais apto. Sim. E agora, retomado o processo presencial, né? Só 1 ano e meio de processo que a gente retomou. Agora a gente fala, vamos voltar para falar dos afetos? Turci, obrigado por você ter vindo. Obrigado pelo convite. É muito Que bom, prazer. muito bom poder falar de arte com os nossos pares, porque se a gente não fala, a gente vai esperar que seja criado um edital que diga que os grupos precisam interagir. Exatamente. Né? E nem tudo a gente tem que esperar, não. A gente tem que fazer. A gente é propositivo. A gente se conheceu, você falou, lá atrás. Assim. Sim. E, poxa, a gente vai esperar alguém colocar a gente junto? Não, eu que agradeço essa iniciativa, esse espaço aqui, tudo que você tem proporcionado é fantástico, é bonito. Obrigado. Obrigado. Que isso. Valeu demais por ter vindo. Um super prazer receber o PES aqui hoje. E tem muito mais, tá? A gente vai ter aí muitas entrevistas com gente massa. É isso. Esse foi o Quem Faz Arte, uma ação do Tailândia Podcast com Portal Conteúdo. E a gente se vê já.